Vamos ler os versículos 2 e 3, Êxodo 33, depois você vai deixar a Bíblia aberta aí, neste capítulo, porque nós iremos usar, por vezes, alguns versículos do capítulo 32, alguns versículos do capítulo 33, mas começando pelo 33, versículos 2 e 3, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Vamos lá para o versículo, vire a folha, versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E agora o versículo 14, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Repita comigo o verso 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. De novo, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Queridos irmãos, falando sobre a importância da presença de Deus na igreja, presença de Deus no meio do povo de Deus, lembro-me de uma narrativa do pastor Marcos Inhauser, líder de uma denominação que tem várias igrejas no estado de São Paulo, principalmente, e uma das igrejas estava passando por muitas dificuldades. Havia um grupo de irmãos, assim, que sobrou de uma gestão difícil, e esse grupo de irmãos estava muito desanimado. E os irmãos se reuniram para uma reunião. Abriram a porta do templo e estava lá presente o líder da denominação, pastor Marcos Inhauser, junto com o pastor local, o pastor que já vinha trabalhando, lutando pela restauração, pelo trabalho da igreja, lutando por um recomeço daquele trabalho, daquela igreja naquele local, mas com muita dificuldade. Começou a reunião e uma das irmãs disse assim: eu não sinto mais a presença de Deus em nosso meio. Outro irmão disse: realmente eu também não o sinto. E começaram a reunião, e começaram a conversar sobre como seriam os rumos. E a ideia que se tinha naquele dia é que seria uma assembleia para fechamento da igreja. Fechar as contas, etc., fechar o templo e terminar o trabalho naquele local. Pois bem, eles estavam em reunião quando ouviram um barulho lá na porta de entrada. E ouviram uma falação lá na porta de entrada e barulho de coisas caindo, ferro caindo, etc. Olharam para trás, era um bêbado chegando, um bêbado vindo naquele culto. E o bêbado levantou-se, reclamando pela queda da bicicleta, e sentou-se e disse assim: eu quero falar. E eles continuaram conversando, uma reunião administrativa, e o bêbado dizendo: eu quero falar, me deem a palavra. E aí o pastor da igreja local, bastante incomodado, disse àquele bêbado: pois bem, fale o que você quer falar, mas depois me prometa que você vai ficar quieto e assentado, porque nós temos que tratar aqui o que precisamos, é algo muito sério. E aquele bêbado então tomou a palavra, e ele se transfigurou, como se estivesse naquela hora atingindo a sobriedade, como se naquele momento tivesse passado o seu momento de vício, de alcoolismo, e ele começou a falar. Ele começou uma narrativa, dizendo assim: desde pequeno, minha mãe, crente, me ensinou sobre as coisas de Deus. E um dia, eu perguntei a ela: onde Deus mora? E ela disse: Deus mora no céu, mas Ele também mora em todo lugar. Aí
ele perguntou à sua mãe, ele disse, eu perguntei à minha mãe, e como eu posso encontrar Deus? Como eu posso vê-lo? E ela ficou sem resposta. E a vida passou, ele chegou na adolescência, se desviou da fé, e ele sempre tinha essa resposta: eu não consegui encontrar Deus. Minha mãe não falou sobre Deus, mas um Deus distante, que mora longe demais, e eu não tenho acesso a Ele. E ele levou uma vida dissoluta, e ele disse um dia, na minha adolescência ainda, eu subi a um alto monte na minha cidade, subi até o máximo que podia chegar, e lá, no começo da noite, eu fiquei falando: se existe Deus, que Deus se manifeste a mim, que Deus fale comigo, que Deus mostre a sua presença, que Deus diga pelo menos um oi para mim, porque aí então eu ficarei com esse dilema na minha vida resolvido. E ele dormiu, e ele diz: eu dormi naquele lugar debaixo de uma árvore, e quando acordei já era noite, mas algumas pétalas de flor da árvore, de florezinhas da árvore, estavam caindo sobre mim com o vento da noite, e eu senti um perfume muito intenso daquelas flores, e eu acordei dizendo: Deus está nesse lugar. Esse cheiro, essa árvore, esse perfume, essas flores, essa calma, esse ambiente de paz, só pode ser Deus. E aí o bêbado continua falando. Ele disse: eu nunca mais senti aquela paz interior, eu nunca mais senti aquele cheiro, aquele perfume, mas hoje, ele diz, eu estava passando, e quando estava passando aqui em frente desse lugar, eu senti aquele cheiro novamente, eu senti aquele perfume. E ele disse com autoridade, né? Um ébrio falando com uma igreja, ele disse: eu posso ter certeza de uma coisa, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. E ele falou assim: olha, nunca pensem em deixar de adorar a Deus aqui, porque eu estou sentindo a mesma coisa, aquele mesmo perfume, quando estava passando por aqui, e eu fiquei com a plena certeza, Deus está nesse lugar. E aí ele pegou a bicicleta e foi embora cambaleando, e os irmãos ficaram olhando uns para os outros, e eles começaram a chorar e disseram: não vamos fechar a igreja, vamos continuar a obra de Deus nesse lugar. Resultado, a igreja está firme e operante lá até hoje. Sabe por quê? Deus usa quem Ele quer, mas nessa ocasião Ele usou um bêbado. E o pastor Marcos Inhauser, quando fala sobre o assunto, ele diz: um dos melhores sermões que eu já ouvi para uma igreja foi o sermão do bêbado, dizendo: não fechem a igreja, porque Deus está neste lugar. E querido irmão, querida irmã, voltando ao texto que nós lemos na Bíblia Sagrada, eu quero falar com você sobre o perigo de perdermos a presença de Deus, o que precisamos fazer para recuperá-la, e o que precisamos fazer em forma preventiva para que a presença de Deus continue entre nós. Nós lemos um texto que diz respeito a uma narrativa, capítulo 32 e capítulo 33 de Êxodo, diz o seguinte: pois bem, Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, e Deus lhe deu no monte Sinai as tábuas da lei. E Moisés, depois de um tempo de jejum, de oração, e depois de estar na presença de Deus e receber a lei de Deus, ele vai descendo o monte e escuta um barulho de alarido, um barulho de festa, de instrumentos, de cantoria. E
ele fica curioso para saber o que está acontecendo, mas ele já imagina o que está acontecendo. Ele vai chegando perto do arraial e ele encontra ali todo o povo de Deus adorando um bezerro de ouro, todo o povo de Israel adorando uma imagem que era uma das imagens dos deuses do Velho Egito. E aí ele pergunta para Arão: o que é isso? O que vocês fizeram? Pecando contra Deus. E Arão dá uma desculpa, sabe aquela desculpa esfarrapada? O povo se corrompeu porque você demorou lá, e ninguém sabia o que havia acontecido com você, Moisés. E como você demorou, na impaciência, o povo quis um Deus, quis oferecer adoração. E se Moisés sumiu, então, que Deus nós vamos encontrar? Se não há mais o Deus de Moisés, vamos fazer um Deus aqui. E o Arão disse: eu misturei o ouro dos pendentes, das joias, e saiu esse bezerro aqui. Trabalhamos com o ouro derretido, talhamos e temos esse bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Moisés atirou as tábuas da lei no chão, as quebrou, as tábuas que Deus mesmo havia escrito e dado nas mãos de Moisés. A raiva foi tanta que ele atirou no chão, e ele despedaçou aquele bezerro, jogou o bezerro de ouro na água e fez o povo de Deus tomar aquela água ainda. E aí decorre um diálogo de Deus com Moisés. Deus dizendo para Moisés: eu estou saindo, eu não vou mais com vocês para a terra prometida. Vocês vão entrar na terra, eu vou dar os povos da terra nas mãos de vocês, vocês vão entrar na terra onde emana leite e mel, mas eu não vou. Por quê? Em primeiro lugar, e agora me vem uma palavra à mente. Primeira palavra: desagregação. Veja comigo no capítulo 33, versículo 16, o conceito que havia de presença de Deus. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, isto é, a tua presença conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Em outras palavras, havia um conceito: se Deus estava com o seu povo era o povo reconhecido como um povo separado para toda boa obra, um povo separado por Deus, um povo separado para causas muitíssimo especiais. Mas o pecado causa uma desagregação. Qual o primeiro pecado que desagrega Deus e a presença de Deus do povo de Deus? Foi justamente o pecado da impaciência, de dizer assim: Moisés está demorando demais, e nós temos que resolver as nossas coisas aqui. Moisés demora, Deus está demorando, sabe-se lá quando ele vai voltar, ou de repente se não morreu lá em cima do Monte Sinai. Nós precisamos nos resolver aqui. A impaciência é um pecado, e a impaciência atinge também em cheio o povo de Deus. Sabe de que forma? Quando a gente começa a orar por algo e depois desiste, diz assim: Deus está demorando demais. A gente já faz um conceito de Deus, já faz um conceito do tempo que Deus tem que agir, do tempo que Deus tem que trabalhar, e é recorrente isso. Nós ouvimos constantemente alguém dizendo: eu preciso de uma resposta de Deus até tal dia. Na semana passada alguém me disse isso: eu preciso de uma resposta de Deus até o dia 29 de setembro. Tem uma causa que, se passar desse dia, aí eu entro em pânico, aí eu vou ter perdas enormes. Querido irmão, querida irmã, quando nós temos impaciência no coração, nós começamos a ceder à ansiedade. Onde há ansiedade não existe fé. Se você tem ansiedade no coração, na mesma medida da ansiedade, você não vai ter fé. As duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. A impaciência
Veja comigo o capítulo 32, versículo 4, que diz: este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E aí entra outra coisa, a idolatria. Atrás da impaciência, a idolatria. O buscar um Deus que me atenda no meu tempo. O buscar o Deus que resolva a minha causa, a minha situação, no tempo em que eu preciso. E atrás de um coração impaciente pode vir a idolatria. Versículos 5 e 6, Arão, vendo isso, edificou um altar, e diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Só que não era ao Senhor, era um bezerro de ouro. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Eles estavam cultuando como se fosse ao Senhor, nos ritos que se oferecia culto a Deus, só que a um bezerro de ouro. Que imagem nós fazemos de Deus? É interessante que, se a gente tiver a imagem errada de Deus, conceito errado de Deus, nós corremos o risco de sermos crentes e sermos idólatras. Estarmos adorando como todo o povo de Deus adora, mas de um jeito errado. Estarmos adorando a Deus, mas com conceito de Deus diferente. Eis porque devemos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor, para entendermos quem é Deus, os atributos de Deus, atrás da impaciência, a idolatria, mas também a dureza de coração. Veja comigo o versículo 3 do capítulo 33, sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. És povo de dura cerviz. O que é isso? Uma tradução mais livre poderia ser assim: um povo que teima demais em continuar no pecado. Sabe aquela pessoa que você fala de Jesus, ela endurece o coração. Fala de santidade, endurece o coração. Fala de mudança de vida, endurece o coração. A teimosia para com as coisas de Deus. E Deus diz: esse foi outro pecado. Então, o pecado foi tirando Deus, desagregando Deus de entre o seu povo. Essa é a maior tragédia, quando Deus não é mais presente com o seu povo. E uma coisa pode fazer isso acontecer: o pecado. Talvez não como Israel, o pecado da impaciência, o pecado da idolatria, o pecado da dura cerviz, mas quem sabe outros tantos pecados afastam a presença de Deus. E aí a gente faz tudo igual, como se fosse, mas sem a presença de Deus. Essa é a primeira palavra, desagregação. A segunda palavra, restauração. Veja que o povo de Deus, quando ouve que Deus não vai mais com eles, veja o que começa a acontecer. Versículo 4, o 33, versículo 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. O povo começou a chorar. O povo começou a se arrepender dos seus pecados. Arrependimento é quando a gente começa não só se entristecer pelo pecado, mas mudar a direção, odiar o pecado, ter a firme convicção de que estamos no caminho errado e precisamos mudar a rota. Isso a palavra arrependimento quer dizer mais ou menos isso: você ter consciência
pelo pecado, consciência do pecado, consciência, entristecimento e mudar a direção. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso, a pessoa sente tristeza por aquilo que aconteceu, sente vergonha, remorso, mas fica parado. Em algum dia pode voltar naquele caminho, naquela direção. O arrependimento vai além, é o entristecer-se e mudar a rota. Estava indo para lá, volta-se para cá. O arrependimento sempre é seguido de uma conversão de rota. E é o que acontece com o povo de Israel. Eles ouviram a má notícia: Deus não vai mais junto com vocês, não tem mais a minha presença. E aí, arrependimento, começam a chorar. Também consciência. O povo começa a entender que aquele Deus não podia ser desprezado. O Deus que os tirou da terra do Egito, o Deus que fez milagres, o Deus que arrancou com mão forte o povo do Senhor de sob o jugo de Faraó. E aí o povo começa então a ter consciência: não podemos ir sem a presença de Deus. É coisa muito triste quando Deus não é mais presente. Quando Deus não é mais presente na sua vida, quando Deus não é mais presente na sua família, quando Deus não é mais presente no dia a dia, quando Deus não é presente na igreja. Quando eu era estudante de teologia no seminário, houve uma exposição a respeito de uma mega igreja. Estavam começando os movimentos das mega igrejas nos Estados Unidos da América. Aquelas igrejas que têm mais de 10 mil membros num só local, até hoje é chamada de mega igreja. E os alunos queriam conhecer, um professor esteve lá, etc., e trouxeram muitas informações sobre a tal igreja. E o professor disse o seguinte, que assistindo como era o movimento da igreja, como era a dinâmica dos ministérios, como era a organização, como era o estilo de culto, como era o treinamento e capacitação para a liderança, como era a música da igreja, como era a sonorização, como eram os trabalhos evangelísticos, como eram as conferências, etc. O professor encantado com aquilo. E havia um outro professor de um outro seminário americano, perto, junto assim, e aquele outro brincando, ele disse uma coisa interessante, brincando, mas olha, ele disse assim: olha que igreja sensacional, né? E quanta gente, e quantos recursos essa mega igreja tem. E aí ele disse assim: se o Espírito Santo sair hoje do meio da igreja, eu acho que a presença dele a ausência dele só vai ser sentida daqui uns 10 anos, mais ou menos. Se o Espírito Santo sair da igreja, a igreja tão bem, que a sua ausência só vai ser sentida daqui uns 10 anos. Mas é consciência, o povo de Deus tem que ter consciência. O mais precioso para nós é a presença de Deus. O mais precioso que temos é a presença de Deus. O que de mais valor nós temos na IPI de Chapadão do Sul é a presença de Deus, não esqueça isso. Mas também precisa haver uma ruptura com o pecado. Veja o versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: eis povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Em outras palavras, eles tiraram os sinais que tinham sobre si de objetos de idolatria, objetos de beleza pessoal, mas que tinham a ver com a idolatria. Não é errado você usar objetos de beleza pessoal, seja um brinco, um relógio, uma aliança, etc. Mas
O problema daqueles atavios era que eram ligados à idolatria. E Deus diz: vocês têm que tirar todas as marcas da velha vida, do velho Egito, da idolatria de outros deuses, tirar isso de sobre vocês. E aí eles tiram, uma forma de romper. Precisamos no arrependimento romper com a velha vida. Também a oração. Moisés se entrega à oração depois dessa palavra da parte de Deus. Veja o versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Então, quando o texto diz tenda da congregação, saiba que era o lugar onde Moisés se encontrava com Deus. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E Moisés se retira para orar. Moisés tinha um lugar para orar. Moisés tinha um lugar especial, fora do arraial, onde ele ia, armava a sua tenda, e não sei quanto tempo ele ficava ali, mas ali era o lugar da oração, era o lugar dele consertar as coisas com Deus, do povo com Deus, da nação com Deus. A restauração de uma igreja quando a presença de Deus não está mais no meio dela, precisa logo após o arrependimento, a consciência, a ruptura, entregar-se à oração. E como Moisés orava? A Bíblia diz que é constantemente, ainda no versículo 7, costumava tomar a tenda. Então, o povo já estava acostumado a ver Moisés, vez ou outra, pegar os apetrechos de uma pequena tenda, ir para fora do arraial, armar a tenda e ficar em oração. Eu e você precisamos ter o nosso costume de oração, a nossa tenda da congregação. Seja em qual lugar for, no seu quarto, na sua sala, quando nos reunimos em oração no templo, quando buscamos a presença de Deus, mas tem que ser um costume, não pode ser uma vez ou outra, temos que ter vida de oração, e Moisés costumava. Também, Deus encontrava Moisés face a face, Moisés se encontrava com Deus face a face, intimidade. Versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, ele ia, encontrava-se com Deus na tenda da congregação, falava com Deus, Deus falava com ele voltava em intimidade com Deus. A oração do crente não pode ser apenas um monólogo. Sabe, a gente às vezes tem essa ideia de orar, falar com Deus, levantar e continuar a vida. Ore, mas espere Deus falar com você. A gente chama isso de momento de quietude. Você orar, colocar diante de Deus seus anseios e aguardar que Deus fale e esperar em silêncio a voz de Deus. Era o que Moisés fazia. E por que Moisés orava? Ele orava em intimidade com Deus. Veja versículo 13, a primeira parte. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Ele orava pedindo intimidade com Deus. Ele orava pedindo honra para a igreja do Senhor. Veja a segunda parte, a última frase do versículo 13. E considera que essa nação é o teu povo. Nós precisamos orar pedindo para que Deus honre a igreja. Sabia disso? Temos que orar por isso. Temos que clamar pedindo: Senhor, abençoa a tua igreja.
Senhor, que a tua glória se reflita na igreja. Senhor, caminha com a tua igreja. Eu e você precisamos fazer isso. Moisés fazia isso pela igreja. Também ele orava com lideranças da igreja. Veja o versículo 11, como termina. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu imagino que Josué aprende a ser um grande líder vendo Moisés orar. Nos momentos mais difíceis e tensos da vida de Israel, nós encontramos discretamente a figura de Josué junto com Moisés. Mas não tanto quanto nesses capítulos que estamos trabalhando. O Josué junto, provando de Moisés, olhando a vida de oração. Versículo 18, ele ora por glória manifesta entre o seu povo. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Nós devemos orar por isso, para que Deus manifeste a sua glória em nossas vidas, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então, a segunda palavra, restauração. A primeira, desagregação da presença de Deus e o povo de Deus. A segunda, restauração. Deus trabalha através de várias situações, a oração de Moisés, o arrependimento do povo de Deus, a ruptura com o pecado, e aí Deus volta. Mas eu quero falar com você também, a última palavra, prevenção. Nada substitui a presença de Deus no meio da igreja, nada. E isso o texto também nos deixa claro, de que nós temos que nos precaver para continuarmos tendo a presença de Deus. E de que forma? Valorizando a presença de Deus. Veja comigo o capítulo 33, versículo 2. Enviarei o anjo adiante de ti. E aí, a última parte do versículo 3. Eu não subirei no meio de ti. Deus está dizendo, por causa do pecado, eu não vou. Eu me envio um anjo, já que prometi, vai o anjo, mas eu não vou. Depois, Deus muda de ideia. Depois, Deus vai sim. Porque Moisés embirra e diz, nós não vamos sair daqui se o Senhor pessoalmente não for conosco. Mas quando todas as coisas estão consertadas, Deus diz, subirei, irei junto. Mas eu e você podemos ter muitas expressões de espiritualidade, a presença do anjo de Deus, mas nada substitui a presença do próprio Deus. Nada. Deus tem que estar conosco. No culto, na oração, na vida com Deus, no dia a dia, no trabalho. Deus conosco. Presença manifesta de Deus. Aí você diz, mas Deus está em qualquer lugar. Sim, Ele está em qualquer lugar. Ele não depende de geografia, mas existe o que nós chamamos de presença manifesta de Deus. Precisamos ter Deus de fato e senti-lo e sabendo que está conosco. Não há substitutos para a presença de Deus no meio da igreja. Irá um anjo? Não. Nós queremos a presença de Deus. Deus promete a vitória também, versículo 2, dizendo, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, quer dizer, os inimigos da terra, eu vou dar vitória, tal, mas eu não vou junto. Israel diz, mesmo tendo vitória, nós queremos a presença. Não saímos daqui se não tiver a presença. E é interessante que quando nós vamos orar, a gente não deve orar apenas por vitórias de Deus, mas prioritariamente pela presença de Deus
na nossa vida. Moisés não quer apenas o anjo, ele quer a presença de Deus. Não quer apenas as promessas de vitória, ele quer a presença de Deus. Isso é prevenção. A gente só se mover com a presença de Deus, agir com a presença de Deus.